Fala pessoal, eu me chamo Lucas, sou consultor de investimentos e nesse vídeo eu vou te explicar como você pode fazer para gerar uma renda passiva mensal de R$ 5.000. Nesse vídeo eu vou explicar o que é uma renda passiva e principalmente quais são as estratégias que você pode fazer para alcançar esse nível de renda passiva. Também vou mostrar nesse vídeo como você faz para calcular o nível de patrimônio necessário para se obter determinada renda fixa. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com um caminho bastante claro de como obter uma renda passiva mensal. Em primeiro lugar, nós precisamos entender qual é a diferença entre renda passiva e renda ativa. Bom, isso é muito simples. A renda passiva é aquele fluxo de caixa recorrente que você recebe sem precisar trabalhar para isso. Então, alguns exemplos clássicos são os aluguéis. Quando você tem um imóvel e aluga esse imóvel, você tem uma renda passiva, ou seja, você não precisa trabalhar para receber aquele aluguel. Esse dinheiro vem a partir de um investimento que você faz. Já a renda ativa, ela depende do seu trabalho, como por exemplo, é o clássico salário. Então, se você não trabalha, você não tem salário. Já na renda passiva, se você tem um investimento, você recebe esse fluxo de caixa recorrente mesmo sem trabalhar. E para calcular qual é o nível de patrimônio que você precisa ter para receber uma renda passiva de R$ 5.000 é muito simples. Eu garanto que é mais simples do que você imagina. A gente precisa de apenas 3 fatores. O primeiro deles é qual é o nível de renda passiva que você deseja. Nesse caso, a gente vai simular uma renda passiva de R$ 5.000, mas você pode fazer na sua casa com o valor que você quiser. O segundo fator que a gente precisa para calcular é a renda passiva anual. Isso aqui a gente precisa simplesmente para facilitar o cálculo. Então é muito simples, você pega a renda mensal, multiplica por 12 e tá aí você tem a renda anual. E por último, nós precisamos colocar a rentabilidade real do investimento. Então nesse caso aqui eu vou utilizar 4% ao ano de rentabilidade real. Eu escolhi 4% porque eu olhei e, nos últimos anos, 4% de rentabilidade real, todo mundo consegue sem correr muito risco, tá? Essa é uma rentabilidade bastante possível para qualquer pessoa. Você pode simular também com qualquer rentabilidade que você queira, mas eu indico que você siga com 4% real, porque esse número é realmente bem factível. Agora, passando efetivamente para o nosso cálculo, fica tranquilo que não é complexo, na verdade é até muito simples de se fazer, você pode fazer isso daí pela calculadora do seu celular mesmo. O único ponto de observação é que para fazer o cálculo, a rentabilidade precisa ser colocada em decimal. Então, no meu caso, como eu vou utilizar 4% ao ano, eu pego 4%, divido por 100 e tá aí. Vai ser 0,04. Se fosse 5% ao ano, seria 0,05 e assim por diante. Então, R$ 5.000 vezes 12, eu tenho 60 mil de renda passiva anual. R$ 60.000 dividido por 0,04 dá exatamente R$ 1,5 milhão. E nesse momento do vídeo, eu tenho certeza que você está pensando, meu Deus, R$ 1,5 milhão é uma coisa impossível, eu nunca vou conseguir atingir esse patrimônio. Ou então, quando eu atingir R$ 1,5 milhão, eu já estarei muito velho e aí não vai valer a pena. Mas nesse vídeo eu vou te provar que você está errado. Na verdade, qualquer pessoa que seja minimamente organizada financeiramente consegue esse nível de patrimônio. Então agora eu vou fazer uma outra simulação para você ver que tudo no mercado financeiro se resume a organização, foco e persistência. Então vamos lá. Se você quiser ter um patrimônio de R$ 1,5 milhão e você tiver a disponibilidade de investir R$ 500 todos os meses e conseguir uma taxa de rentabilidade de 1% ao mês, você vai levar 29 anos para atingir R$ 1,5 milhão de capital investido. Eu sei que você deve estar pensando que 29 anos é muito tempo, e eu concordo, realmente são quase 30 anos. Porém,
você precisa pensar, você precisa colocar na sua cabeça que aqui nós estamos falando de aposentadoria, ou seja, quanto antes você começar a investir, mais rápido você vai chegar no seu objetivo. Então, no mundo dos investimentos, eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa que investe tem como maior arrependimento não ter começado a investir antes. Você pode perguntar para qualquer pessoa que seja mais velha, esse vai ser o maior arrependimento, com certeza. Nos investimentos, o tempo é o seu principal aliado. E aí, é claro, aqui eu estou colocando um aporte mensal bastante reduzido, R$ 500. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de organização tem disponibilidade de investir R$ 500 por mês. Agora, se você tem possibilidade de investir um valor maior do que esse, ótimo, você vai conseguir atingir o seu objetivo muito antes. Então, quanto mais cedo você começar e quanto maior for o aporte que você fizer mensalmente, antes você vai atingir o seu volume necessário para uma renda de R$ 5.000 por mês. E agora vem aquela pergunta clássica: mas Lucas, aonde eu vou investir para ter a minha renda mensal passiva? E aqui tem uma resposta que ela não é tão simples, porque não existe o melhor investimento de todos para renda passiva. Na verdade, isso vai depender muito de qual é o seu perfil de investidor. Se você for uma pessoa que procura mais estabilidade, que é o meu caso, os fundos imobiliários e a renda fixa serão ótimas estratégias para você conseguir a sua renda mensal sem correr muito risco. E já que estamos falando de fundos imobiliários, eu vou explicar rapidamente o que eles são. Os fundos imobiliários basicamente são fundos de investimento que investem o patrimônio líquido do fundo em ativos ligados a imóveis. Pode ser imóveis físicos, como por exemplo shoppings, galpões logísticos e por aí vai, ou também ativos que são lastreados em imóveis, como LCIs e CRIs também. Basicamente, você, enquanto cotista, vai receber uma parte do lucro que é obtido pelo fundo através desse tipo de operação. A parte boa é que esse lucro ele é isento, pelo menos até o momento em que eu gravo esse vídeo, né? Então a gente precisa ficar sempre muito esperto porque o nosso sócio maior, que é o governo, sempre quer participar também, mas atualmente os fundos imobiliários têm os dividendos isentos, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a calcular qual é o nível de patrimônio que você precisa para obter determinada renda passiva mensal, e caso realmente tenha te ajudado, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e caso você tenha interesse em receber dicas diárias, me siga também no Instagram que está disponível aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e até a próxima!